Olá pessoal, boa tarde. Todo mundo já comeu, todo mundo está bem, né? Deixa eu ver, testando aqui. Eu queria falar muita coisa para vocês. De vez em quando eu vou olhar para cá para me guiar. E vocês vão estar diante do slide mais minimalista que vocês viram na vida de vocês. Mas vai ser divertido. Eu queria saber aqui, algum de vocês aí que acha ou que realmente tem dificuldade com tecnologia. Que acha que precisa de tecnologia e acha que tem dificuldade. Tem mais alguém? Então tá todo mundo é ninja em tecnologia aqui. Massa. Todo mundo precisa de tecnologia. E hoje, qual a missão, né? Qual o tema que eu trouxe aqui pra gente conversar hoje? Tecnologias e ferramentas de potencialização de mensagem. Por que isso para professores? Porque, no fundo, o que vocês querem levar para os alunos de vocês é uma mensagem, é transmitir uma mensagem. E o ideal é que vocês empacotem essa mensagem da forma mais agradável, mais apetitosa para que a pessoa receba. Porque a mensagem que vocês têm para entregar aos alunos de vocês estão concorrendo na cabeça do aluno com muitas outras mensagens, seja de empresa, de internet, de outros alunos conversando ali, de outros professores, de ruídos, do que o cara sonhou, do cachorro que está em casa e assim por diante. Então, a ideia é como a gente pode empacotar essa mensagem da melhor forma para entregar o que a gente pode entregar de melhor quando a gente é professor, educador, até mesmo pai. Entende? Então, é sobre isso. E qual é a promessa, né? O que vamos ver a partir de agora? A gente vai ver, apesar de a gente falar de tecnologia, a gente vai ver uma promessa que eu tenho para vocês, né? Infelizmente, a gente só tem aí meia hora para a gente fazer esse milagre, mas é fazer vocês enxergarem a realidade de uma forma diferente, para que vocês consigam empacotar essas coisas usando tecnologia e algumas ferramentas da melhor forma. Essa é a promessa para a gente fazer isso aí. E o que eu vou fazer com vocês é basicamente fazer várias provocações. Apesar de eu estar falando aqui, tente enxergar isso aí como uma conversa de mano para mano, para facilitar. E no meio aqui da conversa, eu vou abrir para algumas perguntas. Se vocês tiverem com alguma dúvida, eu posso já abrir. E em algum momento oportuno a gente já dialoga aqui, para não ficar aquela coisa monótona. Tranquilo? Estamos acordados? E como é que a gente vai fazer isso aí? Claudemir, você vai falar de tecnologia, você vai falar de ferramentas, né? Para que eu uso para a minha vida, para a minha vida profissional, e você vai dizer que a gente vai precisar de outras coisas, né? A gente vai fazer isso através de consciência, a gente vai fazer isso usando o entusiasmo. A gente vai olhar para essas ferramentas de uma forma diferente. Coragem, intencionalidade, para a gente ter execução. Então a gente vai para algumas definições básicas, porque o óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido, para que a gente tenha o que? Consciência, já na nossa primeira parte. E a ideia de você ter consciência vem justamente de você ter uma percepção da realidade, você colocar os pés no chão para você seguir adiante. E entusiasmo, muita gente fala a palavra entusiasmo, mas uma curiosidade é que essa palavra perdeu um pouco do sentido com a evolução, mas a ideia de entusiasmo é a ideia de você ter Deus dentro de você. Quando a pessoa diz, tenha fé, menino, é a mesma coisa que você dizer, tem entusiasmo. Quando você está possuído por aquele entusiasmo, que é aquele brilho no olho, você contagia as pessoas, é como se você tivesse possuído por uma energia, por uma força diferente. Então a gente precisa de entusiasmo. Sem entusiasmo a gente fala sozinho. Entende? Então a gente precisa dessa ferramenta antes da gente querer potencializar a nossa mensagem. Porque senão a gente não vai conseguir fazer isso com impacto. O nosso próxima forma da gente conseguir impactar a realidade ao nosso redor através da nossa mensagem, seja você como professor, educador ou pai, é sobre coragem. Porque, entre todas as virtudes, a coragem é a virtude mãe de todas essas. Por exemplo, para vocês estarem aqui, até para vocês estarem aqui, vocês precisaram de coragem. Para vocês chegarem numa sala de aula, por exemplo, encarar os alunos, vocês precisam de coragem. Porque senão, vocês não vão conseguir fazer isso efetivo. Para vocês transmitirem qualquer outro valor de vocês, vocês precisam de coragem. Para vocês terem escolhido e se mantido na profissão de vocês, vocês precisam de coragem.
Sem a coragem você se desmonta. Então a gente precisa ter em mente essa virtude antes de qualquer outra virtude. Para você ser bom, você precisa de coragem. Entende? Para você não ser engolido por uma sala de aula, você precisa de coragem. Inclusive, o que eu vou fazer vocês pensarem aqui, a primeira provocação da nossa tarde aqui com a minha vez é o seguinte. A ideia é vocês não enxergarem uma sala de aula simplesmente como um monte de alunos, mas vocês enxergarem a sala de aula como uma tribo. Porque, no fundo, se a gente for olhar o mundo como ele é, a realidade, a gente vai perceber que a realidade ela é simbólica e ela é narrativa. Entende? E a mesma sala de aula que vocês veem ali, se a gente for olhar no princípio da coisa mesmo, a gente retorna para a ideia de sociedade em que vai ter um monte de pessoas ao redor de uma fogueira e essa fogueira vai estar apontando para algum lugar. Ou seja, a gente vai ter um líder ali, um líder de tribo, que é o professor, e esse professor, ele vai estar guiando, transmitindo uma mensagem. Isso se transmite, essa ideia ela se transmitiu desde do homem mais primitivo, socialmente, até agora. Depois a gente passou pela televisão. A televisão é uma fogueira moderna. Que vai ter uma família ao redor e uma mensagem vai sendo transmitida ali. O celular, quando você pega um celular ou qualquer aparelho, vai ter uma fogueira ali no meio como símbolo. Essa mensagem vai ser propagada e você vai criar o quê? Cultura. Uma sala de aula, um professor, antes de produzir conteúdo, informação, até porque informação hoje em dia é uma coisa mais banal que se tem. Inclusive, qualquer informação que qualquer um de vocês forem transmitir, só pela informação mesmo, a pessoa consegue encontrar, às vezes, em melhor qualidade na internet. Então, como é que a gente pode ser um diferencial nisso? A gente precisa potencializar a nossa mensagem. E para potencializar a nossa mensagem, a gente precisa olhar para esses princípios. Tendo que entusiasmo. Eu vou ter aqui um slide. Ó, entusiasmo aqui, ó. E intencionalidade. Se você não tiver intencionalidade, você mais uma vez é engolido. Porque a gente faz um planejamento de aula, por exemplo, e no meio disso aí vai ter um monte de empecilho. Se você não tiver a intencionalidade certa, você vai ser engolido pelo desejo da tribo. Ou pelo desejo do sistema, que são as várias tribos que vão estar ali pela cultura que já existe. E você brigar com cultura dá muito trabalho. Você gasta muita energia. Então você precisa de intencionalidade. E depois de tudo isso, a gente consegue finalmente fazer as coisas sem acidente. Conseguir fazer efetivamente uma execução. Estamos combinados até agora? Então, e eu quero dar boas notícias para vocês. Não sei se vocês perceberam. Muitos de vocês, eu tenho certeza que não perceberam, mas o futuro chegou. Vocês podem vestir a roupa prateada de vocês, estilosa, e botar aqueles óculos de Matrix, que a gente está no futuro. E por que a gente está no futuro, Claudemir? Porque, se vocês forem olhar coisas que você via na TV, em filmes, em desenhos animados antes, vocês estão vendo exatamente o que está rolando hoje. Antes eu cresci vendo as pessoas sonhando em uma ligação de telefone onde um via a cara do outro. E hoje em dia a gente faz isso de uma forma tão banal que a gente nem percebe que a gente chegou no futuro. A gente tem mundos virtuais. A gente tem o famoso metaverso que está surgindo aí, né? A gente tem hologramas, a gente tem acesso a qualquer tipo de informação. A gente tem uma rede de satélite que, conecta tudo. Tá entendendo? O futuro chegou e a ideia é a gente estar atento. E a pergunta outra provocação que eu faço para vocês é: vocês chegaram no futuro? O futuro está passando por vocês. Vocês estão passando por esse futuro? É uma provocação para vocês estarem ligados aí, para vocês jogarem o jogo falando a linguagem da tribo que vocês querem se comunicar. Porque, no fundo, a gente está falando de tribo aqui. Tudo é sobre tribos. E uma coisa, só por deleite intelectual aqui, tem um filme que eu assisti no início dos anos 2000, chamado Máquina do Tempo. No filme, não sei se algum de vocês já assistiram esse filme, mas no filme tem um holograma que você pode fazer qualquer pergunta para ele e ele responder de imediato, mostrar dados, pesquisa. E interessante que a gente vive hoje isso. A gente ainda não tem aquele holograma para todas as interfaces, mas a gente consegue fazer uma pergunta e você interagir. Por exemplo, eu uso, como eu trabalho com consultoria, eu experimento várias inteligências artificiais, já para antecipar para os meus clientes, e muitas inteligências artificiais eu consigo ter essa interação, inclusive gerar a face que eu quero. Eu consigo gerar interfaces que eu quero. Inclusive, eu consigo criar uma inteligência artificial
que, na realidade, não inteligência artificial, eu consigo gerar um micromodelo em que o meu rosto está lá e eu interajo comigo mesmo. Eu consigo, inclusive, jogar um monte de coisas muitos dos meus pensamentos e eu dialogar comigo. É uma coisa meio maluca, mas às vezes funciona até para você fazer um brainstorm com você mesmo. Em vez de você fazer conversar com a sua cabeça. Você pode conversar com uma coisa ali, enfim. Pode ser divertido e lá na frente vai ser uma experiência que vocês podem usar para colocar na vida de vocês para planejar a aula, para vocês criarem coisas que vocês já criaram. Enfim, vamos seguindo aqui, a gente vai falar um pouco mais. E tem um outro ponto aqui, por que é importante vocês prestarem atenção na tecnologia? Porque a tecnologia muda comportamento. Toda tecnologia, quando ela surge, ela muda o comportamento, seja de uma pequena tribo ali, uma família, seja da grande massa. Desde quando, se a gente for pegar aí da parte antropológica, o Homo erectus descobriu o fogo, isso mudou totalmente o comportamento do ser humano como um todo, entende? Quando a gente teve a imprensa de Gutenberg, antigamente, para você ter um livro, você precisava de um monte de gente para escrever esses livros, era um trabalho da poxa. Quando o Gutenberg ele criou a imprensa, desenvolveu essa tecnologia, você teve várias pessoas aprendendo a ler. O nível de analfabetos foi diminuindo e teve uma revolução, não só na tecnologia, mas a nível de humanidade. Entende? A humanidade ela teve um grande pico. Isso aconteceu também depois da energia elétrica, isso aconteceu também no motor a vapor, que a gente teve a revolução industrial, e a partir disso a gente teve outras revoluções industriais. A gente está passando por uma revolução industrial agora, dentro da parte de inteligência artificial. A inteligência artificial, a gente pode dizer que é a nova energia elétrica. Então, se você não acompanhar isso, minimamente, você é atropelada por isso. Quem não usou energia elétrica antes, acabou sendo atropelada pelas tecnologias que surgiram a partir disso. E, enfim, teve a internet também. Tem gente que usa a internet até hoje. Se vocês pegarem algumas pessoas mais idosas, elas não conseguem nem sobreviver, nem se deslocar, porque elas não conseguem usar a internet direito. Eu conheço algumas pessoas da minha família que as pessoas são como eu posso dizer, sem ser ofensivo, são pessoas que são dependentes realmente. E tem uma frase bem interessante de Alvin Toffler, que é um futurista, que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Essa frase ela traz uma reflexão importante para mim, porque é o seguinte: quando você aprende alguma coisa, dá um certo trabalho você aprender, mas o maior trabalho não é nem para aprender, é para você desaprender. Você está com um paradigma na sua cabeça e você, de repente, dizer, cara, eu tenho que expandir isso ou jogar outro jogo, ou aprender uma coisa nova, ou desaprender aqueles conceitos para se adequar à nova tecnologia. Entende? E isso é preocupante hoje porque muita gente não está atento para essa tecnologia. E depois de muitos anos, ela vai ser atropelada mais uma vez pela essa nova tecnologia que a gente está passando. E já andando, eu vou trazer um pouco da minha experiência com tecnologia, que é o seguinte. Eu quero que para vocês, o que é tecnologia? Vou voltar aqui para não dar spoiler. Alguém pode responder aí, chutar, não tem resposta errada. Para vocês, o que é tecnologia? Alguém pode responder para mim? Chuta aí, o que vocês entendem por tecnologia? Dê um exemplo de tecnologia. Uma ferramenta de desenvolvimento do conhecimento humano. De quê? É uma ferramenta para o desenvolvimento do conhecimento humano. Ponto, perfeito. Dê um exemplo aí de uma ferramenta dessa aí. O próprio universo dos aplicativos. Perfeito. Alguém desse lado aqui? Exemplo de ferramenta, de tecnologia. Qualquer exemplo, pessoal. Todo mundo está usando tecnologia aqui agora. Inteligência artificial. Perfeito, perfeito. Ó, o mal da gente, que a gente foi influenciado para isso, a pensar que tecnologia são só coisas que envolvem circuitos, que envolvem softwares e essas coisas. Mas tecnologia é qualquer coisa que você use para melhorar a nossa experiência como seres humanos. Porque se a gente pegar, por exemplo, um cachorro do mato, um lobo, ele está ali sem tecnologia, ele está vivendo ali da própria natureza. Quando você tira esse cachorro e você começa a dar ração para ele
ele já está usufruindo de tecnologia. A moça ali está usando uma máscara. Isso é uma tecnologia. Pode falar. Existem as acepções de Álvaro Vieira Filho, ele fala justamente sobre tecnologia nessas 4 acepções. Estamos usando uma tecnologia agora, a fala, a comunicação. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala, é importante pensar nisso. Por quê? Mas por que eu estou batendo nessa tecla agora? Porque muitos de vocês, eu tenho certeza, que contam uma história para vocês dizendo, eu sou muito ruim em tecnologia, eu não sei operar tecnologias. Só que, vocês sabem operar determinadas tecnologias que podem complementar outras pessoas que usam outras tecnologias, entende? Então, eu vou trazer a minha experiência, e a ideia é abraçar a sua biografia. O que eu vou insistir aqui com vocês é que vocês abraçem a biografia de vocês e aprimorem aí com outras tecnologias e usem isso sempre que possível dentro da experiência de vocês. Porque, como a gente tem muitas ferramentas hoje em dia, é muito fácil vocês se perderem. Qualquer novidade. Se vocês não souberem quem vocês são, vocês vão olhar, eita, surgiu o ChatGPT, surgiu o DeepSeek, surgiu outra tecnologia e vocês não fazem nada, vocês ficam só de onda em onda. Então, é importante vocês botarem o pé no chão e, com intencionalidade, e tendo coragem de ser intencional, vocês conseguirem dar o passo para vocês impactarem a tribo de vocês. A tribo que estão esperando, inclusive, pela mensagem que vocês têm a oferecer. Entende? Então, eu vou trazer aqui, como prometido, um pouco da minha experiência para ajudar. Eu vou contar um pouco da minha história, do meu movimento com tecnologia, mas eu quero que vocês façam isso olhando para a história de vocês, para vocês conseguirem abraçar a experiência individual que cada um de vocês tiveram com tecnologia, que eu tenho certeza que todo mundo teve. Eu sei que quando eu falo em tecnologia, algumas pessoas fizeram, são muito ruins. Mas não, vocês tiveram experiências diferentes, com tecnologias diferentes. A primeira tecnologia que eu tive acesso, eu percebi, inclusive, que com tecnologia, que ela amplifica a nossa experiência, a nossa visão de mundo. E eu percebi isso desde os 4 ou 5 anos. Quando eu era uma criança muito reinona, uma criança perigosa, inclusive. Já fiz a pergunta aqui. Eu pulei alguma coisa aqui, meu Deus. Eu vou voltar aqui. Eu vou falar da minha experiência aqui. Quando eu tinha 4 anos, 4, 5 anos, eu tinha um tio que ele mexia com lata, com prego, com martelo, com madeira, e ele fazia carrinhos. E como eu não tinha muita grana para comprar carrinho, não tinha grana nenhuma, que criança não tem dinheiro, eu comecei a aprender com ele a fazer carros. Foi o meu primeiro contato com a tecnologia. Isso é uma tecnologia, a gente aceitar que isso é uma tecnologia, mas é uma tecnologia que eu tinha acesso. Entende? E eu comecei a fazer meus primeiros carros de brinquedo. Depois disso, inclusive tem uma experiência que aconteceu anos depois, com essa experiência, fazer aqueles carrinhos, acho que vocês lembram daquelas latas de óleo, daquela Pingo, que eram as vermelhas, umas clássicas, lata de leite, a gente construía uns carrinhos daquilo ali e era muito legal na época. Anos depois, os meus pais me prometeram que se eu passasse de ano, entre os 6 e 7 anos, eu ganharia uma bicicleta, porque eu aprendi a andar de bicicleta naquelas gigantes. E eu não ia para a escola com a bicicleta daquela. Eu passei de ano e a promessa não foi cumprida. Eu fiquei muito puto e eu disse, não, eu vou construir a minha própria bicicleta. Peguei 2 rodas de jantes de bicicleta, bem enferrujadas, na casa da minha avó, estava lá parada, e resolvi construir uma bicicleta de madeira. E funcionou por algumas semanas. Depois essa bicicleta, ela quebrou, eu cortei a minha perna e ela foi destruída. Mas isso me deu uma experiência prática de como aplicar a teoria, como aplicar essas ferramentas. E isso é importante, eu quero que vocês pensem na história de vocês e tragam, e façam as pazes com a tecnologia a partir das suas próprias vivências. Porque a partir disso eu consegui, depois, eu tive outro problema com tecnologia, eu tinha essa facilidade com tecnologia mais prática assim, pau, madeira, lata, prego, só que eu tinha um medo de usar esse tipo de tecnologia aqui, ó. A tecnologia dos games, eu via os meninos, quando eu tinha 10 anos, eu via os meninos jogando videogame, eu disse, rapaz, se eu pegar isso aqui, eu quebrar. O que vai acontecer? Aí, eu precisei colocar o pezinho na água e perder o medo, porque às vezes a gente não aprende uma tecnologia, porque a gente coloca uma trava, e essa trava, ela impede. A gente não vou aprender, porque isso não é para mim. Porque, no fundo, todos nós contamos histórias para nós mesmos. Eu tenho certeza que, enquanto a gente está conversando aqui, está passando história na cabeça de um e de outro, né? Aquela voz... Entende? E acontece com todo mundo. Entende? E isso acontece, sobretudo, quando a gente não tem intencionalidade no que a gente faz.
entende? Saber para onde, quem a gente é, para onde a gente está indo. E o que acontece? Eu comecei a jogar, uns amigos meus me apresentaram, eu vou falar rapidamente aqui. E eu quero que vocês, enquanto eu falo, vocês lembrem da história de vocês, para vocês fazerem as pazes com a tecnologia da forma de vocês. Cada um tem um caminho aqui. E o que acontece? Eu comecei a jogar videogame e eu descobri que eu era bom naquilo, apertar botão e vencer personagens e vencer jornadas. E o que acontece? A partir disso, a partir dessa intimidade, eu comecei a conhecer amigos. Os meus primeiros amigos que eu fiz, que tem alguns até hoje, foram da época dos games. E sabe o que aconteceu? Foi aí que eu comecei a formar as primeiras comunidades. Porque tinham jogos na época que eram muito longos, tipo jogos de 70 horas de percurso, 100 horas, 150. Como é que eu ia tirar isso do bolso? Sendo que a hora do PlayStation 1 era 50 centavos, R$1 na época, e era caríssimo para uma criança. E eu comecei a juntar com a galera e a gente começou a dividir. A gente fez as primeiras comunidades, as primeiras tribos ali. Através do quê? Do uso da tecnologia e cada um usando a sua habilidade. Eu usei, inclusive, essa tecnologia da carroça, de usar prego e martelo, por volta, quando eu tinha 10, 11 anos, 12 anos, e eu construí a minha primeira carroça, peguei frete e eu percebi, eu não tinha noção de mercado, de negócio que eu tenho hoje, mas eu percebi uma necessidade de mercado. E que necessidade foi essa? Que tinha outros moleques que não tinham carroça. Aí eu comecei a construir outras carroças. Ao todo eu construí 4 carroças fora minha e eu alugava para os outros moleques e eu tinha a minha primeira franquia ali da época e a gente começou a comercializar por bastante tempo. Então, quando você faz as pazes com tecnologia, usando, inclusive uma frase que eu guardo muito para mim é o seguinte: fazer o melhor que você pode fazer enquanto você não pode fazer melhor ainda. O problema de muita gente com tecnologia é justamente quando ele se compara o bastidor dele com o palco do outro. Você vê outras pessoas na internet arrasando, fazendo aquelas coisas, e você diz, eu sou ruim porque fulano é bom. Mas você está vendo só o palco. Você não vê quanto tempo a pessoa passou ali, se a pessoa realmente é boa, se aquilo é um teatro ou não, entende? Então, é você olhar para o seu bastidor e a partir do seu bastidor, você se desenvolver. Se você olhar para o palco dos outros, você não vê. Quem olha a área da casa das pessoas não vê o quintal. Entende? Então, é vocês olharem para a própria biografia de tecnologia. Porque quando eu vou dar consultoria com pessoas para empresas de tecnologia ou para profissionais mesmo, o problema das pessoas com tecnologia está sempre na trava mental delas. Elas estão olhando para o palco dos outros, elas não estão olhando para o que ela faz. E são pessoas, muitas vezes, muito inteligentes, que poderão aprender isso de uma forma muito mais fácil. Entende? Então, esse é o primeiro recado. E, lembrando mais uma vez, a sala de aula é uma tribo. E por que vocês precisam entender sobre tecnologias e sobre ferramentas? Porque, como eu falei para vocês antes, tecnologia muda o comportamento de pessoas, muda o comportamento de tribo. Só um exemplo disso, falando em tribo que vem agora, os indígenas, 500 anos antes, eles eram pessoas que não tinham contato com a tecnologia europeia. Depois que eles trouxeram tecnologia para cá, o espelho da época e outras tecnologias, você não vê o indígena da mesma forma que você via há 500 anos. Porque muda a cultura. A tecnologia ela sempre vem para mudar a cultura. Entende? Inclusive, por exemplo, antes, estou usando o microfone aqui. Se esse microfone, se fosse há 1000 anos, 500 anos, eu não teria um microfone. E o comportamento, estou com a mão levantada aqui, mudou o comportamento e já é esperado por vocês. Até a percepção de vocês mudam quando vocês usam uma ferramenta ou experienciam essa ferramenta. Então, é olhar para esse lado. Eu preciso aprender ferramentas porque o meu aluno está usando essas ferramentas. E se eu não falar essa linguagem da tribo, eu vou ser percebido por eles como um erro do sistema. E quando você é percebido por um erro do sistema, a tendência é fazer o quê? É você ser expulso. A ideia é vocês serem percebidos, se vocês olharem dessa forma, como um líder de tribo, né? Alguém que tem um ideal, que sabe para onde está indo, e você falar a mesma linguagem de tribo. Inclusive, existem tecnologias para isso, tecnologias sociais para isso, que toda tribo, ela precisa de um mito, de um rito e de uma doutrina. O mito é a história daquela pessoa. O professor ele precisa ser reconhecido pela sua história. E o que é um líder? É o cara que vai com o facão na frente abrindo campo para outras pessoas passarem. Uma doutrina, que é o quê? Eles precisam ter o limite, onde começa.
E os rituais qual o estilo do professor? O que ele vai precisar? E aí você vai precisar ensinar e falar a mesma linguagem dessa tribo. Existe forma de fazer isso aí. Eu estou só jogando a provocação para vocês olharem para esse lado, para facilitarem, usando essas ferramentas, o trabalho de vocês na sala. Porque senão, muitos professores, eu tenho certeza, eu não dou aula atualmente para professores, para alunos, eu já dei aula, você entra na ideia de matar cachorro a grito. Todo dia uma batalha nova, todo dia você precisa pensar, mas já existem tecnologias, metodologias que vocês podem usar e que funcionam, que podem facilitar a vida de vocês lidando com diferentes tribos. E um ponto aqui, vocês conhecem, algum de vocês conhece o mito da caverna? Alguém já ouviu falar do mito da caverna, de Platão, de Sócrates? Mais alguém? Então eu vou contar uma história para vocês, porque a gente precisa entender disso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Cadê minha água, meu Deus? Ah, tá aqui. Para a gente pensar em inovação. O que é inovar? Inovar é fazer diferente. Eu vou ser bem rápido aqui, só para a gente entender a ideia, mas vale a pena vocês pesquisarem além disso, né? Inclusive, eu estou trazendo aqui várias provocações, mas a ideia é o que vocês vão fazer depois dessa nossa conversa, que vocês vão procurar e adequar isso para vocês. Mas eu estou jogando só as sementes para vocês irem atrás. A ideia do mito da caverna, muitas pessoas falam mito da caverna de Platão, mas na realidade o mito de caverna foi de Sócrates, que foi professor de Platão, mas como ele não escreveu nada, Platão acabou escrevendo e trouxe essa analogia. E do que se trata? Imagine vocês que várias pessoas, elas nasceram e cresceram numa caverna. E essas pessoas estão acorrentadas. Elas nunca saíram da caverna, nasceram ali e a cultura delas é aquilo. Atrás dessas pessoas existe um fogo. Vocês estão conseguindo imaginar? O fogo. E tudo que essas pessoas veem são sombras. E delas verem só sombra durante a vida todinha, elas acham que tudo que existe são sombras. Elas não conseguem ver gato, papagaio, não. Elas veem sombras e, a partir dessas narrativas, elas constroem a realidade delas. Atrás dessas cavernas, na frente do fogo, existe um pessoal que tem algumas coisas penduradas, que são as pessoas que controlam essas sombras. E elas criam as narrativas. Até que, agora tente se colocar, não tente ver isso como uma coisa abstrata, pelo amor de Deus. Tente levar isso para a vida de vocês. Essas pessoas, depois de muito tempo, um prisioneiro desses, se a pessoa está acorrentada, ele consegue se desprender da corrente. Quando ele se desprende da corrente, ele sai andando, ele vê o fogo, ele vê as pessoas que estão projetando essas sombras, e ele vê os outros prisioneiros e ele percebe que aquelas sombras elas estão sendo projetadas na parede da caverna. Estão conseguindo captar até agora, né? Ou seja, ele descobriu que ali era uma espécie de teatro. A gente vai estar chegando na parte interessante da história. Aí, o que esse prisioneiro faz? Ele vê lá no fundinho da caverna uma frecha de luz. Aí ele vai seguindo essa luz. Tem pedra, cascalho, ladeira. E ele vai subindo até ele conseguir ver uma porta de luz, né, e ele sair. Só que a luz é tão forte que ele meio que cega durante um tempo. Ele não consegue enxergar. Só que depois os olhos dele relaxam e ele consegue ver a realidade como ela é. A realidade como ela não, ele consegue ver o que está fora da caverna, melhor dizendo. Ele consegue ver passarinho, árvore, consegue ver rio. E ele fica, depois de passear muito, ele fica fantasiado com aquilo ali. E ele diz, caramba, tem os meus irmãos que estão presos na caverna. Então, eu vou contar isso a eles e eu vou libertar, eles vão ficar maravilhados. Aí o que ele vai fazer? Ele descobre esse mundo novo, né? E ele vai voltar para a caverna. Inclusive, é normal, nós seres humanos, a gente, quando descobre uma coisa nova, a gente querer ajudar as outras pessoas. Aí adivinha o que acontece? Ele volta para a caverna, e quando ele vai descer, ele leva logo uma queda.
se arranha nas pedras e chega embaixo todo arrebentado. Aí ele, quando desce, quando chega, ele vai libertar as primeiras pessoas. Soltam os camaradas das correntes. E quando ele começa a contar a história, a galera diz, oxe, tu é doido, é? Isso não existe, não. Ó, o que existe é só sombra. Ele insiste e o que vai acontecer, as pessoas são agressivas com ele. Ele chega a apanhar. Aí chega no nível em que e as pessoas, inclusive, se acorrentam novamente. As pessoas gostam daquela prisão e continuam olhando para a sombra, se divertindo, rindo, dando risada, se divertindo. E o que acontece? Ele percebe que ele está sozinho ali. No meio daquilo tudo, ele acaba encontrando um que já estava meio que ligado nisso e ele consegue ajudar. Todo o restante ele não consegue ajudar. E essa é a analogia do mito da caverna que a gente pode, inclusive, aplicar. Inclusive, um filme muito famoso que trouxe essa analogia foi o filme Matrix. Existem outras histórias que a gente consegue trazer, mas o mito da caverna é uma história nossa quando a gente tenta fazer diferente. Quando a gente tem coragem de fazer diferente. Vai acontecer. Inclusive, tem um amigo meu que ele é um cara que veio, assim como eu, é um cara que passou por alguns perrengues, trabalhou no campo, por exemplo, eu trabalhei no campo, cheguei a cortar cana. Ele também passou por umas situações parecidas e ele foi para a faculdade e ele viu no conhecimento, hoje ele é professor, mas ele viu no conhecimento uma oportunidade para ele experienciar a vida de uma forma melhor e quis levar isso para os alunos. E ele se apaixonou pela leitura. Aí ele começou a ler muito, muito, até que ele começou a ler, adivinha onde ele começou a ler? Na escola. Aí chegava na sala dos professores, sentava lá para ler um livro. E os professores chegavam a dizer, oxi, um livro novo? De novo esse livro? Tu não estava lendo na semana passada? Rapaz, tu lê demais, tu vai endoidar. Os professores, viu? E chegou no nível em que ele conversava sobre leitura com os professores e quase ninguém adotou esse estilo de vida de ler mais, de buscar mais. Até que ele inspirou um ou outro, mas ele não pôde ajudar. Por quê? Porque as pessoas não estavam prontas para serem libertadas. Então, você tem que ter coragem. E como você está numa tribo ali, existe a coesão social. Se todo mundo faz do mesmo jeito, como o nosso desejo mais intrínseco como ser humano é o desejo de pertencimento, né? Antes de qualquer outro desejo, a gente quer pertencer a uma tribo. Quer pertencer ao grupo dos professores que fazem as mesmas coisas desde sempre. E por isso que é tão difícil você inovar, fazer alguma coisa diferente. Porque por não se conhecer o suficiente, você quer pertencer a algo que é maior do que você, a algum microsistema, a uma tribo, entende? Inclusive, porque não dá para expandir isso aqui, a gente pode levar isso aí para movimentos políticos, a gente pode levar isso aí para marcas, enfim, não cabe aqui pela questão do tempo, mas é o pertencimento, é vocês terem cuidado com o pertencimento. E quando você não se conhece, é muito mais fácil você cair dentro de querer pertencer e isso dificultar inovar. Dificultar você fazer diferente na sala de aula. Entende? Então, é olhar para esse lado. E, vamos lá, cadê eu? Eu acabei perdendo o... Ah, tá aqui. E, inclusive, tem uma frase muito legal que é o seguinte: aqueles que enxergam além das sombras e das ilusões serão ridicularizados e perseguidos por aqueles que nunca deixaram a caverna. Então, se você tentar fazer diferente, vai ter um coleguinha que vai tirar uma onda, que vai dizer, não, rapaz, vai para aí, tá usando isso aqui. Por exemplo, a gente falou em tecnologia, em usar inteligência artificial. Eu tenho certeza que se alguns de vocês começarem a usar isso com mais frequência, alguns coleguinhas de vocês que ainda estão presos, acorrentados na caverna, olhando sombras, vão dizer, para que isso tudo, rapaz? Isso é só frescurinha e tal, entende? Então é ter coragem de ser autêntico, de querer fazer diferença, de inovar. Pronto, eu contei a história do meu amigo. Quanto tempo a gente tem aqui ainda? 3 minutos. Olha que legal. Então vamos desmistificar a ideia de inteligência artificial. Por quê? Qual o problema disso aí? Muitas vezes a gente se sente inferior à ideia de inteligência artificiais a computadores. As pessoas falam inteligência artificial, ultimamente está criando muito pânico. Vai acabar com os empregos. Inclusive, eu anotei ali, alguém fez uma provocação sobre inteligência artificial relacionada à tecnologia. Agora que eu me liguei que eu estava falando gritando, meu Deus, ó. Relacionada à tecnologia. E tecnologia não, à criatividade.
E foi um ponto bem importante perceber isso aí. Para vocês não se inferiorizarem em relação à inteligência artificial. Por quê? Porque as pessoas falam inteligência artificial, mas não existe inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. Por que ela não é inteligente? Porque, no fundo, é um banco de dados. Ela lê várias imagens, fotos, que já estão armazenadas, é armazenado em um banco de dados, e, através de algoritmos é cuspido uma resposta para você. É tão tal que, se alguém já experimentou alguma inteligência artificial, ele não dá a resposta que você está procurando, mas ele cospe uma resposta e você tem que se convencer de que aquela resposta atende ao que você quer. Entende? Por mais que você treine ela nunca vai dar o que você quer. Ela nunca vai necessariamente criar, ela não vai ser inteligente. Porque até onde a gente sabe, inteligência é algo de corpos orgânicos. E ela não é artificial porque ela vai precisar sempre de pessoas para gerenciarem ela. Então, a artificialidade dela é falsa. Então, ela não é nem inteligente nem artificial. E o que isso quer dizer, Claudemir? Isso quer dizer que a inteligência artificial é uma ferramenta. Quando vocês ouvirem vídeos de pessoas dizendo, olha o que a inteligência artificial fez, olha o que a inteligência artificial diz sobre isso. Isso aí, na realidade, é um mecanismo de propaganda de clickbait, para as pessoas clicarem ali, porque ela precisa de alguém para operar. E para fazer a manutenção, inclusive, né? Se acabaram os seres humanos, a inteligência artificial acaba, porque ela não é autônoma o suficiente. Entende? E até onde a gente sabe, não é possível você criar uma realidade que nem aquela do Matrix de consciência. Na verdade, ali não é nem consciência, ali é parte de caos. Então, só vocês precisam usar a inteligência artificial como ferramenta. Mas para isso vocês precisam operar. Saber operar todo isso aí e ter o quê? Intencionalidade. Então vamos se encaminhar para o finalzinho aqui. Um estudo de caso de aplicação em sala de aula foi de uma amiga minha, que ela fez o seguinte. Ela fazia muitos planos de aula. Na verdade, eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Muitos planos de aula. E, na verdade, dá para aplicar em muito mais coisas, mas a ideia do plano de aula é mais fácil de fazer, que dá um trabalhinho fazer, é chato. Se você fez a coisa certinha, armazenou, você pode treinar, criar um chamado um agente, e esse agente, depois de aprender muito com você pode pedir para ele, baseado no que foi feito anteriormente, para ele criar o próximo. E assim você conseguir ter uma coisa que fale a linguagem que você usa. Você pode, inclusive, treinar ele para falar termos que você fala. Você pode planejar uma aula, pode planejar para criar, inclusive, artigos ou ajudar a acelerar o processo da criação de artigos. Enfim, dá para fazer muita coisa com isso, mas para isso você precisa de quê? Você precisa de intencionalidade. Você precisa de consciência sobre aquilo e de intencionalidade. Sem isso, você vai sempre encarar uma tela em branco. Você vai chegar lá, ele vai cuspir qualquer resposta, você vai aceitar e depois, quando for aplicar isso, você não vai conseguir aplicar. Por quê? Porque você não sabe para onde está indo. E eu vou pular a história da vaca, senão não vai dar tempo, a não ser que vocês queiram depois eu falar da história da vaca. E, para finalizar, como eu tenho trabalhado com essa parte digital há bastante tempo, eu estou lançando um livro agora, como que é um produto digital em 33 dias, e eu acredito que todo mundo aqui deveria olhar para esse lado de ter um produto digital, não necessariamente para comercializar, mas para facilitar a experiência dos seus alunos. Por quê? Onde estão os alunos agora? Basicamente, todo mundo usa aparelho celular e todo mundo está olhando para isso. Se você tiver um produto digital, alguma coisa que facilite a atual comunicação deles, isso pode acelerar os seus processos, entende? Então, é olhar para esse lado. E, ademais, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora.